Boa noite, pessoal. Domingão. Como passaram o dia? Espero que tenham passado bem. Eu passei um dia legal. Levantei meio tarde. Fui para casa do meu filho mais velho, que não está em casa. Mas fui para lá para fazer um cavalete de pintura para o meu caçula. Meu caçula entrou na UFPR em artes visuais e ele precisava de um cavalete de pintura. E como sabe que o pai faz as coisas, aí me pediu e hoje eu fui lá e fiz. Depois eu vou postar uma foto. Até eu fiquei feliz com o resultado, ficou bom. Acho que ficou legal. Mas não é isso que eu vim falar. Eu vim para continuar as lives do Momento Espírita, volume 7, presenteado pela minha amiga Malu, e que tem me levado a algumas reflexões muito interessantes. Eu acho que é sempre bom a gente refletir, pensar, principalmente em como estamos vivendo. Relembrando as outras lives, a primeira que eu fiz foi do primeiro capítulo desse livro, que foi Amor. O título do capítulo é Amor. Mas por que? Eu entendi. O primeiro texto é Saber Morrer. O que isso tem a ver com amor? Se você não viu, veja, tá no YouTube, Benedias, meu canal. Podem ver lá, estão lá, tá? Aqui no Face provavelmente já foi excluído, mas no YouTube, Benedias, lá eu tô com uma cara de modelo, de blazer e tal, é a foto do meu book de ator. E o segundo texto foi Vivendo em Plenitude. Saber morrer e viver em plenitude. Tudo a ver. Não entendeu? Vá para a live. Vai ver. O segundo capítulo é Amor ao Próximo. E ele começa com um poema que aquele cara que escreveu o livro Deus Negro e que depois disse que era tudo um experimento social, um experimento sociológico, que muita gente leu esse livro, tinha esse livro como uma grande mensagem e tal. E ele usou esse poema no livro, que é um poema do Bertolt Brecht, né? Um dramaturgo e poeta alemão, tá? Do século XX, meu contemporâneo, em que Brecht tem um trabalho muito interessante de quebrar a quarta parede, de tirar a história do teatro de catarse, para fazer as pessoas entenderem que aquilo que ele colocava no palco não era realidade, aquilo era teatro. Que as pessoas tinham que olhar aquilo com uma visão crítica, para entender, não simplesmente sentir a catarse daquilo e falar, putz, essa é a minha vida. Não. Tá? Querem saber mais sobre Brecht? Busquem no Google. Dê um Google.
E o É Preciso Agir começa com aquele poema que fala: primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram os operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. E assim vai, até que levam a classe dele, levam ele. E aí não tinha mais ninguém para brigar por ele. Depois veio um texto muito bonito, Tratar como Irmão. A história de uma mulher que estacionava e dava uma moedinha sempre para o guardador de carros. E um dia ela foi conversar com ele e perguntar por que ele sempre guardava uma vaga para ela, se ela sempre dava uma moedinha, ou muitas vezes não dava. E ele disse que não era pelo dinheiro, é porque ela era a única pessoa que falava com ele. A única pessoa que via ele como gente. E aí eu contei uma historinha, é uma live um pouco longa, foi a segunda. Eu contei uma história de uma experiência minha quando eu saí como mendigo num evento em Maringá, no Raléu de Maringá. E não foi para televisão como foi a do Gugu, mas eu fiz isso. Já fiz algumas coisas que os famosos fizeram e eu fiz na surdina. Depois fala de uma doação insignificante, em que conta de uma mulher que passava sempre pedindo ajuda e todo mundo ajudava com o básico, um arroz, um feijão. E aí um dia uma família resolveu dar uma bandeja de iogurte. E depois um dos filhos veio agradecer porque tinha sido a melhor coisa que ele tinha ganho. A gente dá às vezes, quando a gente vai dar, a gente fala, vou dar só o básico, tem que dar arroz e feijão, as pessoas têm que comer. Mas eles gostam de um doce, gostam daquilo de bom que a gente come. E quando a gente fala em doação, doação não é dar aquilo que sobra. Doar é compartilhar aquilo que temos, aquilo que vivemos, aquilo que comemos, não só o que sobra. E depois veio uma vitória real que fala do desapego. Me apego a tantas coisas e não me apego àquilo que importa. Eu, o amor e outras coisitas mais. Mas vamos ao próximo capítulo. São 2 textos. E o título desse capítulo pode mexer com algumas pessoas e elas podem achar que, caramba, meu, isso? Deus. Quem é Deus? Ou melhor, quem é o seu Deus? Quando a gente fala Deus, os católicos, nós católicos, eu sou católico, conheço algumas outras religiões, mas os cristãos, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, que é o Criador, o mantenedor, o que ama com amor incondicional, não como estão propagando ele hoje, tá? Esses extremistas de direita e que estão distorcendo tudo aquilo que Jesus pregou, digamos melhor. Mas Deus é aquele em quem você acredita. É o Deus que você tem fé.
E quando você vai orar, rezar, conversar, você conversa com aquele Deus que você acredita, que pode ter muitas caras, que pode ter muitas formas. Então esse Deus é para o seu Deus, aquele em que você acredita. Nesse livro Momento Espírita, esse capítulo tem 2 textos. O primeiro é esse, Música Celeste. E como quem já me conhece sabe como é o meu processo de leitura. Eu nunca leio antes. Quando eu faço as lives, eu faço leitura de prima, leitura de primeira. Então, vai mais uma. Música Celeste, que diz o seguinte: por um momento, imagine a grandeza do cosmos. Estimam os cientistas que há quase 14 bilhões de anos houve uma explosão de luz e nasceu o nosso universo. A ciência chama isso de Big Bang. Para os espiritualistas, ali está a presença de Deus, criando todas as coisas, pronunciando as doces palavras, que se faça a luz. E a luz se fez. Bilhões e bilhões de sóis passeiam solenes na sinfonia dos mundos. Em torno desses sóis, trilhões de planetas, satélites e asteroides executam a dança silenciosa das harmonias celestes. Giram planetas sobre si mesmos, giram em torno de sóis, giram os sóis e seu cortejo acompanhando o caminhar das galáxias. Ritmo e graça em toda parte. Aqui e ali um cometa, asteroide obscuro, se aproxima de uma estrela e de repente é invadido pela luz. Eis que se acende inteiro como um fósforo cósmico. Então se vai, arrastando sua cauda de poeira e gás a semear a vida pelos mundos. Mas em um desses trilhões de planetas, sob a luz amarela de um sol, os moradores de um certo planeta, a Terra, se orgulham de ser maiores que os demais. Vista do espaço, a Terra é um pequeno grão de areia, lindo, que passeia seu azul pelo espaço infinito. Mas seus habitantes são como crianças, brigando sempre, acreditando-se senhores da vida, donos dos céus. Ah, se pudéssemos nos ver no conjunto do universo, minúscula gota no grande oceano da criação. Certamente seríamos mais humildes. Não daríamos tanta importância aos pequenos problemas do dia a dia. Talvez fosse mais fácil perdoar, esquecer, apagar as mágoas, se víssemos nosso mundo como translúcida bolha de sabão que flutua em meio ao pontilhado das estrelas. Quem sabe aprenderíamos a reverenciar mais a obra divina. Estenda os seus olhos para o espaço. Nas luzes azuis que piscam a milhares de anos-luz, veja a assinatura do grande Criador de todas as coisas. Deus, nome divino que enche de luz e de música as nossas existências pálidas. Deus, quanta grandeza em ti, sublime Pai de todas as coisas. Deus, ao teu sopro de vida nascemos como espírito cumprindo tuas leis. Mergulhamos no corpo tantas vezes e construímos uma trajetória em que as experiências se somam e nos enriquecem de sabedoria. Senhor, eis-nos aqui. Somos tuas crianças, que dirigem para ti olhos confiantes. Se ainda somos tolos, se ainda somos frágeis, ensina-nos a ser fortes e sábios. Inspira-nos ainda mais
ainda uma vez a lição da fraternidade universal, para que o amor faça morada em nós. Inspira-nos para que a alegria nos contagie a alma, para que a paz se asile em nossa casa mental, para que sejamos dignos de ser chamados filhos teus. Os mundos são instâncias do reino de Deus, esperando por nós, viandantes em marcha para a perfeição. Como os países, cidades e aldeias de um mesmo continente, os mundos dos espaços siderais são variadas escolas de progresso tecnológico, intelectual e moral. Moradas da casa do Pai, no imenso universo que ainda nos cabe descobrir, explorar e admirar. Redação do Momento Espírita. E novamente, Deus é aquele que você crê. Não precisa ser o Deus cristão, não precisa ser Buda, não precisa ser Maomé, não precisa ser outro Deus. É aquele que você acredita. E que, se é um Deus, a coisa mais importante para ele é o amor fraterno, o amor aos irmãos. Pensa nisso. Segundo texto. Para amar a Deus. Amar a Deus. Entregar poemas e canções ao Criador. Ter uma fé tão profunda que nada possa abalar. Este é o sonho dos homens religiosos, mas são poucos os que alcançam esse estado de espírito. Em geral, Deus é quase inalcançável para a maioria dos seres humanos. Parece tão distante quanto as estrelas, e por isso sofremos. Cabisbaixos, seguimos vida fora com uma riqueza no peito, acreditando que somos piores que os outros, porque não conseguimos amar a Deus como amamos filhos, companheiros, pais e até amigos. O que é de errado conosco? O que há de errado conosco é a pressa. Engolidos pelo turbilhão do mundo, esgotamos nosso tempo com coisas supérfluas e não nos sobram momentos de meditação e prece. Envolvidos com as rotinas vazias, gastamos tempo demais com as atividades desnecessárias. Enquanto isso, Deus aguarda. Por outro lado, nossa mente de homens modernos foi treinada para ser apressada e imediatista. Queremos tudo sem demora, instantaneamente. Mas os assuntos de Deus têm seu tempo certo. Exigem disciplina, coração aberto, mente calma. A experiência divina não se submete ao relógio humano e suas tolas pressões. Portanto, vivenciar o amor a Deus é um aprendizado gradual, que se faz devagarinho. Esse amor existe dentro de cada um de nós, mas falta descobri-lo. Para levantar o véu que encobre o amor a Deus, estabeleça momentos só seus com o Criador. Como se fosse um namoro, uma aproximação delicada. Comece pela natureza, que se derrama em luz e cor. Abra os olhos diante das tonalidades do céu quando o sol se põe. Nos sons delicados da brisa e dos pássaros, ou quando alguém compor uma canção emocionada, lembre de Deus que criou a música que preenche nossas vidas. Pense em Deus diante da majestade da montanha ou da pequenez de uma abelha. Ali estará a genialidade do artesão divino, que faz mundos e insetos com a mesma habilidade. E pense em Deus quando contemplar seu próprio corpo, essa perfeita máquina de viver, com suas milhares de células, nervos, músculos, ossos. Ela abriga um tesouro mais precioso do mundo, seu espírito imortal. Siga pela vida buscando Deus em todas as coisas.
E em seu coração você sentirá brotar, enfim, um amor diferente, algo novo, indescritível. Você sentirá que traz olhos confiantes e um desejo de entrega total ao Pai Divino. Um sentimento de ternura vai inundar a sua alma e finalmente você entenderá de forma plena por que Jesus usava a doce expressão Pai para se referir a Deus. Nesse dia você se descobrirá uma criança de Deus. Uma criança que anseia pelo acolhimento, pela proteção e pelo amor desse Pai eterno. Minha canção despiu-se de seus adornos. Ornamentos atrapalhariam a nossa união, pois ficariam entre mim e ti, e seu tilintar abafaria a tua voz. Minha vaidade de poeta se enche de vergonha diante do teu olhar. Ó mestre poeta, estou sentado aos teus pés. Apenas permite que eu torne simples e reta minha vida, como uma flauta de bambu, para que tu a enchas de música. Redação do Momento Espírita, utilizando ao final versos extraídos da obra Gitanjali, de Rabindranath Tagore, da Edições Paulinas. E aí, novamente, falamos Deus. Às vezes essa palavra pode afastar algumas pessoas, porque elas entendem Deus somente como Deus cristão, o Deus católico, o Deus evangélico. Mas Deus é o Criador. Seja qual Criador você acredita. É quem dá vida, é quem conduz, é quem ensina. Não sei quem é o seu Deus. E de verdade não importa. O que importa é o que você faz com esse Deus, ou com o que Ele lhe ensina. Como você vive? Vive plenamente? Enxerga os irmãos com esse amor? Enxerga as pessoas, os outros entes com esse amor também ou não? Eu acho que eu acredito que se você diz que segue a um Deus e não ama as pessoas, nem os bichinhos, como a Dona Frida que está aqui aparecendo, você não segue a nada, a nenhum Deus. Porque todos os deuses, né, Frida, pregam amor, amor, amor. É isso. Até a próxima, gente. Obrigado, Dalva, por ter assistido. Estarei acompanhando. Até a próxima. Fiquem bem. E uma ótima semana para vocês.